capítulo 19 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 16, fala sobre a condenação de Jesus. É porque isso aconteceu que nós podemos dizer que nenhuma condenação há. Não porque nunca houve uma condenação, mas porque um dia alguém foi condenado em nosso lugar. E aí a nossa liberdade, ela teve esse preço, esse alto preço, que foi a morte de Cristo. E nesses versículos do capítulo 19 de João, João narra essa condenação, que é Jesus diante de Pilatos. E me chamou muita atenção nesses versículos, o versículo 9, que é quando Pilatos pergunta a Jesus: de onde você vem? E o texto registra simplesmente que Jesus não lhe deu resposta. A resposta para essa pergunta que Jesus não dá a Pilatos, ele dá aos seus discípulos, antes dele estar diante de Pilatos. Antes mesmo dele estar ali no momento do que seria o seu julgamento. Ele diz lá em João 16, versículo 28, que ele fala para os seus discípulos: eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então você percebe que ele não apenas diz de onde veio, que ele veio do Pai, mas também para onde vai, que ele vai voltar para lá. Isso me faz pensar que a condenação de Jesus, que acontece lá no capítulo 19, ela não acontece de forma determinante por conta da decisão de Pilatos ou do povo que estava pedindo a crucificação, mas muito mais por uma perspectiva de obediência. Jesus já sabia que ia morrer. Antes mesmo dele ser levado ao tribunal, ele já havia anunciado que morreria e voltaria para o Pai, lá quando ele fala com os seus discípulos. E aí, talvez agora você se pergunte, se ele não morreu pela condenação, por que foi então que ele morreu? A gente vai ver mais um pouquinho nessa mesma narrativa da condenação de Jesus, do capítulo 19, no versículo 14, o autor registra, né? Que era o dia de preparação na semana da Páscoa. E isso explica um pouco de por que foi que Jesus morreu. A Páscoa foi a cerimônia que os israelitas eles celebraram, né? Eles fizeram antes de sair do Egito. Antes da 10ª praga vir, eles sacrificaram um cordeiro, colocaram sangue em suas portas, para evitar que os seus filhos fossem mortos na praga da morte dos primogênitos. E muito tempo depois, também numa semana de Páscoa, Jesus foi o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, como João também nos diz lá no início do Evangelho dele. Então, por isso que a morte de Jesus ela não é explicada somente pela condenação de Pilatos, mas também pela obediência que ele tinha ao Pai, a quem ele pertencia. Quando Pilatos fez aquela pergunta a Jesus, de onde você vem? E depois ele vai dizer, você não me responde, você não acha que você não tem noção que eu tenho autoridade para livrar você da morte? Quando ele fez aquelas questões, eu acho que ele esperava de Jesus um discurso de defesa, que é como você espera de alguém que está diante de um tribunal. Mas ele recebe um merecido silêncio para lembrar que ele não era capaz de condenar um Deus. Nós não somos capazes de condenar um Deus, nunca seríamos capazes de matar um Deus, se ele não tivesse a vontade de morrer. E aí, isso nos lembra que Jesus ele não morre porque nós somos fortes leões, porque a humanidade é capaz de matar um Deus, mas porque a gente precisava de um cordeiro, que tirasse o nosso pecado. Por isso que Jesus morreu por amor a nós e não por nosso amor a ele. E aí o pensamento, nenhuma condenação há, ele sempre tem que vir a nós com essa ideia de que nenhuma condenação há, não porque nunca houve uma condenação, mas porque um dia alguém foi condenado. E esse alguém, ele foi condenado não porque nós somos capazes de colocar Deus no tribunal, de dizer que Deus morreu, de matar um Deus, mas porque ele teve amor a nós, porque ele foi obediente ao Pai. Bonhoeffer vai escrever no livro dele, Discipulado, que na posse da graça barata, o ser humano fraco e iludido perdeu a força e a obediência necessária para o discipulado. Sempre que a gente pensar, irmãos, na morte de Jesus, a gente tem que pensar em obediência, muito mais do que condenação, porque quando ele morreu, ele mostrou pra gente um exemplo do que é ser obediente. E é isso que sempre tem que vir à nossa mente quando a gente fala em discipulado, quando a gente fala na morte de Jesus, porque nós não seríamos jamais capazes de matar um Deus, de condenar um Deus, como Pilatos achou que seria capaz. E aí a gente tem sempre que lembrar que um alto preço foi pago, e crer em Jesus deve ser principalmente um motivo para a gente obedecer a Deus.